meio da pastagem, para buscar a ovelha cheia de espinho, cheia de carrapicho. Eu quero ver se ele vai. Solta ele sem dinheiro, só com o dinheiro do ônibus. Solta ele sem dinheiro para pegar um Uber. Será que ele vai? Será que ele vai estar preocupado nas ovelhas? Não, ele está preocupado em Brasília. Está preocupado no Planalto. Está preocupado em ser um deputado, ser um senador. Ele não está nem aí com as ovelhas, não, igreja de Deus. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, falando a este homem chamado Ezequiel: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetize de Israel somos nós hoje. Diz aos pastores, assim diz o Senhor: ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo, não apacentarão os pastores as ovelhas. É fácil ser pastor, igreja? Não. De Deus, não. Homem chamado por Deus, ungido por Deus, não é fácil. Agora, ter o rótulo é outra coisa. Ter apenas o rótulo já é outra conversa. Não tem nada a ver como o povo aí diz aí fora. Não tem nada, o hino da pastora tem um louvor assim, não tem nada a ver. Mas esse nada a ver é perigoso, igreja de Deus. Nós temos como pastores e pastoras e presbíteros, diáconos, diaconisas, são homens, mulheres, você é cooperador, cooperadora, não interessa, nós temos que tomar cuidado para não misturar as coisas. Nós temos que ser separados do mundo. O mundo jaz no maligno, não faz parte conosco, não. Então nós temos que fugir da roda do escarnecedor. Mas nós se ajuntamos ali não para ganhar alma, para poder começar a julgar as pessoas. E aqui, igreja, ai desses pastores que se apacenta a si mesmo, no bem bom, né, igreja, com seu avião, com seu carro, com tudo isso aí esquecendo, coloca outro lá para tomar conta, ele não está nem preocupado, não está nem ligando, está querendo saber que você existe. E começa aí nas políticas a falar abobrinha, um monte de abobrinha, sai abobrinha, só sai asneira. E aí, igreja de Deus, comeis da gordura, e vós vestis de lã, e degolais o cevado, mas não apacentais as minhas ovelhas. O bem-estar deles, né, igreja de Deus? A preocupação deles é din-din, é carro importado, é fazenda, é helicóptero, é avião, é jatinho. O homem, igreja, ele é digno do seu salário, ele merece o seu salário dentro do escravo, é um pastor, é um padre. Muita gente pensa que o padre, igreja de Deus, não tem salário. Ele tem, né? O pastor tem o salário dele, não tem problema não, menos o pastor divino tem o que eu ganho na igreja, mas não da igreja. E aí, igreja de Deus, eu trabalhei durante 1 ano e 6 meses dentro da igreja, ali na Praça da Sé, fazendo uma reforma. Na época eu trabalhava em construção, e nós pegamos um serviço lá, ficamos 1 ano e 2 meses lá dentro. Eu conheci ali dentro, igreja de Deus, e a ponto, igreja de Deus, de ter um pastor, um padre lá chamado Romão. Hoje ele está na Andália. Ele pegou amizade comigo, e todos os dias ele chegava cedo assim, falava assim: bom dia, pastor. Eu falava: bom dia. Já tomou café? Eu falei: ainda não. Ele falou assim: espera um pouquinho, já. Ele falava: velhinha, não, senhora, já ela traz para o seu café. E aí ele foi criando intimidade comigo. Aí um dia ele chegou de mim e falou assim: pastor divino, posso fazer uma pergunta? Eu falei: diga, abençoado. Ele falou: vocês têm salário da igreja? Eu falei: eu não, mas tem pastores que têm. Ele falou assim:
Ele falou assim, eu falei, e você, quase? Ele falou assim, também tem, pastor. Tem, porque eu tenho minha mãe, tenho meu filho, tenho meu irmão, que tem problema, e aí eu tenho o apartamento meu, né? E tem aqui a igreja paga para mim, e tem o meu carro e tem o carro da igreja. Eu não sabia. Então, igreja, eu sou contra? Não, claro que não. Ele falou assim, é certo, pastor. Eu falei, se você acha que é, para mim está tudo normal. Porque você tem um gasto, você tem um compromisso, né, igreja? E ele está ali, empenhado ali, ele não sai dali. Assim é um pastor. Um pastor que cuida das suas ovelhas, ele merece. Não é necessário ganhar fortuna, não precisa não. Não é preciso, por isso que o Senhor não está se agradando de muitos. Mas pastor, de não é verdade, igreja de Deus, é verdade, porque a ganância demais, o dinheiro demais sobe. E quando sobe, igreja de Deus, atrapalha. Vocês sabem disso melhor que eu, vocês sabem. E aí não vai, né, igreja? Começa a passear para outros cantos, e para um lado, para outro, e começa a jogar as ovelhas nas mãos de outros, que às vezes nem pastoreia, nem sabe cuidar. Porque aqui diz, fala claramente, as fracas não fortaleceste. Não, pastor, igreja de Deus, se vocês não votar fulano, vocês não tomam mais ceia. Se vocês não votarem em tal fulano, vocês não têm direito. Misericórdia! Que pastor sou eu? Que pastor sou eu? Não tenho esse negócio não. Eu estou aqui para receber a todos, oferecer a ceia para todos, independentemente de outras coisas, seja o que for. Eu não posso trazer um acorde e amarrar e obrigar, não, vocês são obrigados. Eu não, imagina. Se não for pelo amor, nada feito, igreja. Nada feito, nada feito. Porque aqui diz, ó, as fracas não fortaleceste. Chutei, pastor divino. A doente não curaste, vai brincar nem saber não, problema dela. A quebrada não ligaste, não quer nem saber. Da desgarrada não tornaste, também estou preocupado não. A trazer e a perdida também não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Se não fazer assim, já sabe. Não. Como a igreja precisa de mim, eu preciso da igreja. Nós somos uma família, igreja de Deus, que claro que tem problema. Onde que não tem problema? Diga para mim onde não tem problema que eu vou lá. E aí nós temos, mas nós paramos e sentamos e resolvemos a situação. Não é assim, né, igreja de Deus? Eu sou nada. Estou aqui porque Jesus tem misericórdia de mim. Tudo numa boa conversa, tudo se resolve, não é, igreja? Não é no tapa, não é no grito, não é no chute, não é na ameaça. Não adianta eu ameaçar. Aí chega naquele grande dia, o Senhor falou assim, eu mandei você lá para quê? Para você ameaçar o meu povo? Para você dar uma de você, quem é você? Da onde você saiu? Da onde você veio? Ah, Senhor, eu sou pastor plantal. Afastai-vos de mim, eu não te conheço. E aí, igreja, assim espalharam por não haver pastor. E picaram para o pasto de todas as... Aí, tá vendo, igreja? Aí a pessoa fala, mas pastor divino, uma palavra que não tem não a ver com a... Tem sim, analisa para você ver, porque é pastor, é diácono, é diaconisa, é presbítero, nós temos, igreja de Deus, ter o amor de Cristo no coração. Nós temos que ter o amor de Deus no coração, não é um amor enganoso, é o amor de Cristo. Não é qualquer coisa, igreja, nós não podemos misturar as coisas da igreja com as coisas do mundo. Não
pelo contrário, nós brincamos, nós damos risada, nós falamos, tudo assim, mas tudo dentro de um limite, porque assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para o pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Eu digo porque eu vi, meu Deus, um pastor falando assim, ó. Ele falou assim: a igreja é minha. Olha o que ele disse: a igreja é minha e quem manda aqui sou eu. E se vocês não votarem determinado fulano, não vai tomar ceia e não vou aceitar, vou pôr tudo no banco. Levantou duas irmãs e falou: tchau, pastor. Não fica aí que eu estou indo embora. Veja bem, né, gente? Para onde elas foram? Será que essas almas não podem sair dali para o mundo? E será que ele não vai prestar conta? Mas volta aqui. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todo o alto alteiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Então nós estamos vendo, igreja de Deus, os cuidados que o pastor, como o pastor Pedro, né? Pedro foi chamado, quando Deus falou assim: Pedro, tu me amas, Pedro? Ele disse: Senhor, claro que eu te amo. Pedro, tu me amas, Pedro? Senhor, o Senhor sabe muito bem que eu te amo. Mas Pedro, mais uma vez, tu me ama? Já pensou? Pedro foi chorar na igreja de Deus e falou: meu Deus, Senhor, o Senhor sabe muito bem. Então, Pedro, aqui está a chave, ó. Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, ele foi cuidar da igreja primitiva, viu, igreja de Deus? Pedro, ele foi fazer o que o Senhor mandou. Pedro, ele não se envolveu com outras coisas, não, pelo contrário. Pedro, né, quando se converteu, ele se converteu de verdade, porque Pedro era bem rebelde, né? Mas o Senhor colocou ele como pastor, o primeiro pastor praticamente, né? Então, Pedro, apacenta minhas ovelhas. E nós fomos chamados, igreja de Deus, para levar as boas novas. Não é para ficar brincando aí em palanque. Ah, Jesus, não, para com isso. Não, é isso não, Deus não quer isso não, igreja, levando o nome do Senhor em vão. E nós temos visto, igreja de Deus, o Senhor está triste. O Senhor me mostrou essa semana, no comecinho da semana, na noite, igreja, após que eu dei orar e dormi, entrei num sonho. E eu vi, igreja, uma grande multidão. Mas aquele povo, aqueles homens que estavam na frente, ele era 4. Eles estavam com as suas vestes todas cheias de sangue, toda manchada. E um homem disse assim para mim, tudo reprovado. Eu chorei, você sabe que eu chorei, acordei e fui chorar. Tudo reprovado. Manchas, viu, igreja? Não é vermelha, manchas, viu? Manchas. Quando, né, fica assim. Então, o homem de Deus, ele tem que aprender uma coisa, a mulher de Deus, né? Não é porque, né, igreja de Deus, nós queremos ser melhor, queremos ensinar melhor. Não, eu estou aprendendo. Talvez, igreja, tem muitos por aí que tem tanta formação e não tem na igreja de Deus, que nosso Deus tem feito comigo, uma pastora. Não estou falando da nossa igreja, estou falando grandes pessoas que acham que são grandes, viu? Lá fora, grandão, né? Deus, igreja, ele não está preocupado nisso. Ele chama quem ele quer. Só que quando ele nos chama, igreja de Deus, como chamou Davi, ele foi lá no meio do aprisco, lá no meio do mato, chamou Davi, né, igreja de Deus? Ele foi lá na beira do mar, chamou Pedro. Então, quando ele tem que chamar, ele chama quem ele quer. Pode ser rico, pode ser pobre, porque ele chama quem ele quer. Tinha Lucas, que era médico, né, igreja de Deus, e outro, Mateus, que era cobrador de imposto, sei lá, tantos, né, tantos caras, né, ali com formação, não é?
E aí, igreja de Deus, Ele quer apenas usar minha boca e a sua. E nós vemos o fracasso